Vamos dar sequência? Iwan, você ia falar? Na verdade, eu ia fazer uma pergunta diferente. Eu posso? Pode, deve. A Umbanda e o Espiritismo fala sobre pessoas que têm atitudes de tirania, ditadores. Porque uma vez eu estava lendo sobre isso e eu vi que essas pessoas são como se fossem outros seres, sabe? Outra coisa, sabe? E eu queria saber a opinião do Espiritismo da Umbanda sobre isso. De pessoas que são realmente ditadores e que fazem uma bagunça aqui na Terra. Sei. Isso é muito comum, né? E assim, são poucas pessoas, mas que fazem muito, geram muito caos. E assim, é livre-arbítrio, né? Então, cada ser humano vai manifestar as suas tendências, a sua forma de viver mesmo, a sua persona, que é a personalidade, né? Então, assim, a gente não tem como saber por quê. Eu não sei se você está perguntando por que é autorizado, por que acontece, ou os dois. No sentido assim, por exemplo... Se ele seria um espírito... Exatamente, porque, por exemplo, Hitler fez uma bagunça imensa no planeta e gerou um caos. Eu entendi. Boa pergunta, olha só. Existe uma passagem bíblica nos textos sagrados que fala o seguinte: a desgraça existe, mas ai de quem for causa dessa desgraça. Vamos pegar Hitler, como você falou. Hitler foi uma desgraça no mundo. Ele vai responder pela desgraça que ele foi, que ele é a causa da desgraça. Agora, Deus, tudo que ele permite acontecer aqui na Terra, nosso Cristo Oxalá, está debaixo de uma lei de reajuste. Então, assim, a partir do momento que Hitler foi autorizado a reencarnar, a viver e fazer tudo o que ele fez, através dele, através da desgraça que ele estava gerando, muitas outras almas que tinham vínculos kármicos estavam em aprendizado. A lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Então, assim, se uma pedra... vamos pegar um exemplo mais claro aqui. Vamos pegar e falar de Hitler mesmo. O que a gente tem que entender? Quando Deus autorizou que ele reencarnasse, e sabendo de tudo que ele poderia fazer no mundo, as pessoas que tinham alguma conexão kármica de reajuste, seja fosse diretamente com ele ou dentro do aprendizado de morte, então vamos pegar, por exemplo, o povo judeu, aquele povo que foi massacrado por Hitler, que foram colocados em câmaras de gás. Se a gente pegar históricos do porquê que aquelas pessoas viveram daquele jeito, aquelas pessoas mataram muitas pessoas queimadas. Então elas reencarnaram num tempo, no local onde Hitler estava, nasceram como judeus e passaram pelo mesmo que elas fizeram lá atrás. Vou pegar um conto aqui de um menino, não sei se vocês lembram, quem não lembra eu vou trazer o enredo, vocês vão saber. Existe um menino, isso é um caso real, tá? Eu acho que foi em São Paulo, aconteceu um menino chamado Pedrinho, que uns caras roubaram o carro da família. Na hora que tiraram, que os ladrões foram roubar o carro, o menino ficou com a perninha presa no cinto de segurança e foi arrastado até a morte. Depois ele deu uma passagem. Olha como tudo é certo, o Niwan. Ele fez uma psicografia e falou que estava muito grato àquelas pessoas, que os pais deles não odiassem aqueles bandidos. Infelizmente eles tomaram uma atitude errada, mas por causa daqueles bandidos ele teve um resgate dele, porque no passado essa criança que morreu arrastada, ele era um romano. E sabe o que ele fazia? Aquelas bigas, aqueles carrinhos, ele amarrava as pessoas e ia sair arrastando as pessoas até morrer. E ele trouxe isso com tanta culpa que no projeto de reencarnação ele pediu aos engenheiros kármicos dele que ele passasse pela experiência, porque se ele não passasse, ele não ia conseguir se perdoar. Aí ele passou. Então, assim, para todo mal tem o seu remédio. Tem aquele exemplo, aquele edifício Joelma também. Edifício Joelma, que pegou fogo. É uma história espírita também. Então, assim, tudo tem assim, o mal, ele sempre é aproveitado por Deus, pelas leis, para curar alguém, para propiciar a cura de alguém. E geralmente uma pessoa que já causou aquele mesmo mal e vai sofrer aquele mesmo mal para aprender que não se deve fazer o mal. Mesma coisa. Então, até na... A gente só tem que ter consciência, né, que o processo, o estupro, todas essas circunstâncias são sensibilização do ser. E assim, sensibiliza quem está em volta, vendo que está errado, e sensibiliza o ser, que quando ele desencarnar, como o Padre Sérgio falou, fala assim: caramba, eu precisei passar por isso, porque eu fiz isso numa vida pretérita. E a gente julga muito, né, essas questões, que Deus permite, nós é que fazemos essa escolha, como essa criança fez, né? As escolhas são nossas. Às vezes. Não, eu falo assim, às vezes não. O mal que acontece é porque está pagando, a cena. no caso,
Aí o que São tem que ficar claro? sensibilizações. O que tem que ficar claro, Aline, assim, vocês concordam? Gente, Deus sabe de tudo. Então o que acontece? Deus não projeta nenhuma reencarnação para aquela pessoa fazer o mal. Mas sabendo das probabilidades daquela pessoa fazer, é igual fala, as circunstâncias atrai as almas para o momento do acontecimento. E ele pode escolher, então, Pode. não passar por esse processo kármico ou Não. Se for kármico expiatório, ele vai ter que passar. Quando é expiatório, vou até falar para vocês, quando uma coisa é expiatória, a gente não pode escolher, diferente. A gente vai ter que passar, porque é a única forma de sensibilizar a alma, é passando pelo acontecimento, para que numa próxima reencarnação a gente aprenda a lição. Mas a aprovação não, a aprovação você já pode escolher, quero pela dor, quero pelo amor. Aí você pega e fala, não, eu quero pelo amor. No caso do estuprador, no caso. Exatamente, seria o caso do estuprador. Vamos falar melhor, seria o caso da mulher estuprada. Ela passou pelo estupro e ela fala o seguinte, eu vou ter meu filho, mesmo que eu não crie, eu vou doar vou colocar no orfanato, né? Mas eu não vou, entende? Ela tá numa expiação, mas fazendo a escolha correta, né? Porque um estupro nunca vai ser uma aprovação. A aprovação é quando você pode escolher duas coisas. A expiação você não tem escolha, você vai passar, e que as suas decisões depois da expiação sejam as melhores possíveis para você não voltar de novo a expiar. Mas rapidinho, então assim, quando é projetado uma lei, a lei é sempre para o melhor. Então quando um projeto kármico é feito para cada um de nós, gente, é para que a gente faça as melhores escolhas. Mas se em algum momento a gente fizer uma má escolha, e essa má escolha recair sobre alguém como um mal, essa pessoa que caiu, ela foi atraída por sintonia. Ela vai estar, sabe aquela história que vai estar no momento certo, na hora certa, aí pegou uma pessoa ali. Pegar um exemplo bem que às vezes acontece. A gente está andando no meio da rua, uma pessoa tem um surto ali e mata alguém que está ali do lado. Padrinho, mas foi do nada. Do nada para a gente. A espiritualidade, quando consegue ver as possibilidades de surto daquela pessoa, naquele momento, as pessoas que têm que passar por aquela provação são atraídas. É o subconsciente. Lembra que eu falei para vocês? Subconsciente gera 95% da nossa realidade. O nosso subconsciente está tudo conectado. Se eu sei que tem uma pessoa ali, porque as almas estão conectadas, que aquela pessoa vai dar um surto e vai matar alguém, e eu preciso passar por essa experiência, meu subconsciente me leva até aquele lugar, e aí eu vou estar naquele momento. Aí por isso fala, estava na hora errada no lugar errado. Isso não existe, estava na hora certa no lugar certo. Deixa só a Aline, você vai falar mais alguma coisa? Não, eu ia complementar, na questão kármica me confunde muito, sabe? Por exemplo, a pessoa que foi um assassino a vida inteira, aí entrou para a religião, se redime, ele não consegue se redimir nessa vida, então, no caso. Geralmente não. Fisicamente a gente acha que sim, porque ele está ali servindo. Geralmente não, geralmente é um tempo. Porque assim, sabe o que acontece? A gente, assim, a vida vai testando ao longo, né, que é a aprovação. Se a gente realmente se modificou internamente, conscientemente, Aline, a gente vai ser colocado em teste novamente, vamos supor, na hora de dar um surto desse, eu posso até dar um surto, mas eu já não mato mais ninguém. Isso já é uma mudança, mas ela é progressiva. Então, assim, um assassino, um suicida, ele não consegue simplesmente reencarnar e mudar todo. Porque a gente vê um processo. Pessoas que É um processo. errado, porque ajuda, mas pessoas que estão na cadeia e fizeram coisas horríveis e começam a se evangelizar, entram, né, das igrejas e tal. Não é naquele momento que ele vai ter a salvação. Não, geralmente, não. A salvação, eu vou falar, a gente vai ter que passar pela expiação e pela aprovação, é da lei. O que a gente plantou, a gente tem que colher. Agora a gente pode ter que colher exatamente aquilo que a gente plantou, a gente pode colher aquilo mais ameno, né? Aí isso vai tudo. Só uma coisa rapidinho, o Padre Cristiano falou dessa questão do que a gente escolhe, né? Nem sempre a gente escolhe. A maioria de nós não escolhe. Pelo nível consciencial que a gente tem, a gente não escolhe. Geralmente os nossos projetos reencarnacionistas, nós somos às vezes convidados até participar, mas a gente não tem poder de escolha. Algumas coisinhas a gente dá um pitaco, mas a maioria não. Agora, espíritos que são mais conscientes, como adultos espirituais, aí eles já escolhem mais. Tem espírito que já tem tamanha evolução e compreensão do que precisa, que ele vai no Ministério da Reencarnação e ele fala como vai ser a reencarnação dele todinho. E daquele jeito vai ser, porque ele já tem condição de se autogerir. Ele é um adulto espiritual. Agora nós
estamos mais esquecidos, mais aqui para a adolescência espiritual, passando ainda para ser adulto, ainda não compreendemos direito o mundo espiritual, os nossos processos de reencarnação, eles são todos projetados e algumas vezes a gente participa. Talvez eu tenha colocado essa escolha mais assim, porque como você sempre fala, né, a gente está nas palestras, né? A gente sabe que é certo e que é errado. As escolhas são nossas, né? Então se a gente prefere aquela questão, né? A gente fere, lá na frente a gente vai ter que resgatar aquilo, né? Mas assim, foi de um contexto, mas você trouxe de outro. O ditado é simples, né? Aqui se faz, aqui se paga. Sim. Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. As escolhas são nossas. Geralmente a gente não participa muito do nosso projeto de A reencarnação. minha dúvida era muito nisso, assim, de questionar com Deus mesmo. Por que a gente não faz aqui e paga agora? Né? Tipo, Temos um vídeo que fala, vejam também, gente, um vídeo muito importante, fala o seguinte: por que a gente tem a impressão que sempre são as pessoas boas que sofrem e os maus não? Fala muito disso ali. O aprendizado só vem quando a alma está minimamente sensibilizada para realmente aprender, porque senão Deus vai ficar só castigando, e aí ia virar um castigo. Entende? Quando você quer castigar alguém, independente da condição dela de aprender, Deus não trabalha com castigo, Ele trabalha com tempo. Então, por que muitas pessoas estão fazendo mal aqui, mas ainda vai ter 10 reencarnações para ela começar a passar um sofrimento lá? Porque ela só vai passar pelas expiações e provações quando a alma dela tiver o mínimo de sensibilidade para começar a aprender de verdade que aquilo dói, que aquilo fere, que eu não posso fazer com o outro. E pessoas muito renitentes, muito engessadas assim, em alma, em sentimento, eles não têm condição de aprender. Então, se Deus colocasse os aprendizados para eles no momento onde eles não estão prontos, seria só castigo à toa. Então, bater só por bater, e Deus não bate só por bater, né? Deus nem bate, né? Esses efeitos eles vêm dentro do momento que o nosso subconsciente fala para a nossa parte mais interna, fala assim: estou pronto para começar a aprender. Aí o próprio subconsciente começa a gerar na nossa vida a nossa realidade, atrair as pessoas corretas. Sabe aquele, nunca tem ninguém na nossa vida que não seja dentro de um propósito? Gente, isso é perfeito. É o nosso subconsciente já nos conectando com quem a gente precisa para reajustar alguma coisa, ou também tem a parte boa, para oferecer alguma cura, para receber alguma cura. Não é só esse negócio do mau karma não.